Olá, muito boa noite a todos. Cá estamos mais uma vez para a nossa conversa pontual, que já é habitual. Essa é a segunda semana que nós estamos a fazer essas conversas. Hoje, claro, entramos um bocadinho mais tarde por causa de agendas e também por causa do atraso pessoal e pedimos as nossas desculpas por isso. Hoje eu tenho conosco esse servo do Senhor, o pastor Vicente Lubrano, e eu vou passar a palavra para ele poder se apresentar, dizer quem é, o que ele faz e também fazer uma pequena introdução daquilo que nós vamos falar hoje. Pastor, esteja bem-vindo. Muito Força, Deus obrigado. abençoe aí. Quero Ok. desde já agradecer a oportunidade, não é, de poder estar aqui, conectado consigo, com os irmãos, por meio dessa rede, e dizer que é uma honra poder estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante. Sobre mim, como alguns conhecem, né, não considero uma pessoa conhecida, embora alguns dizem que sou. Vicente é o nome pelo qual eu mais sou tratado, né, sou pastor e pertenço à comunidade cristã, não é uma congregação que está ali no Prenda, nós estamos até em mudança, vamos para Morro Bento, e tenho enorme prazer no ensino da palavra. Na verdade, o meu grande foco no ministério é mesmo o discipulado, o ensino, e levantar pessoas que se agarrem às escrituras, à verdade da palavra, e com ela, de facto, sejam firmes para cumprir o propósito que Deus tem nas suas vidas. Então, mais a dizer, diria que paixão que eu tenho também é falar sobre família. Tenho tido intervenções já na mídia, a nível de rádio e televisão, falando sobre família. É uma área que, de facto, ocupa boa parte daquilo que é a minha militância ativa em termos de evangelismo. Então, procuro, por meio da família, trazer as pessoas, de facto, ao conhecimento de Cristo. Também é uma forma de levar a mensagem. Muito bem. Então, basicamente, é isto que tinha a falar sobre mim. Agora, para aqueles que estão aqui nessa live, nós vamos hoje falar um pouco, introduzir um pouco sobre família, não é? Nós, quando pensamos em família, e aquilo que disse, falamos muito bem, as pessoas falam família, projeto de Deus, mas depois não faz sentido, de facto, mesmo a nível das congregações e nas suas agendas, o peso que devia ter este núcleo tão importante, não só da sociedade, não é fundamental, mas como também de qualquer igreja que se preze, porque a igreja é constituída por famílias. Uma igreja forte é uma igreja com famílias fortes e igrejas fortes. Então, a igreja é a grande família de Deus, e ela é composta por famílias. Então, em cada família, nós temos, não é, um pequeno... Na verdade, ali na família, você tem uma pequena amostra daquilo que você deseja para a tua igreja, daquilo que você deseja para o seu país, daquilo que você deseja para o teu mundo, não é? Na família, você tem aquilo que eu chamo de microcosmo, né? O seu canto, é o lugar onde você pode, de facto, contribuir primeiramente, não é, com aquilo que Deus colocou na sua vida, né? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele é muito radical em relação a isso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele chega ao ponto de, nos requisitos que ele deu para o episcopado, ele chegou ao ponto de dizer que se um ministro ele não cuida bem, se ele não tem cuidado da sua própria casa, permitam-me recuperar isso, está no versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Uma vez eu estava num programa de televisão e disse: se todos os lugares aplicassem isso, nós teríamos uma sociedade muito melhor. O problema é que nós aceitamos, às vezes, bons profissionais que não são bons chefes de família ou bons homens de família. E às vezes o que acontece? Sim. Nós ganhamos o profissional, mas perdemos o pai. E porque nós perdemos o pai, nós abortamos ou nós amputamos o futuro dos filhos. Muitos filhos podem ter o futuro comprometido por causa do sucesso de hoje do pai, porque existe uma descompensação, né? A coisa está não anivelada, o que acontece? Gera descompensação, e a descompensação gera resultados descompensatórios. O que acontece? Hoje ganhamos um grande profissional, perdemos um pai, matamos o futuro de uma criança, o que acontece? Amanhã vamos precisar de mais recursos para quê? Para poder cobrir, não é? Esta possível criança que amanhã não consegue ter uma formação como deve ser, e até mesmo pode não vir a conseguir uma colocação a nível da sociedade, a nível do mercado de trabalho como deve ser, que acaba por se tornar uma despesa para o Estado, né? As nações que já têm segurança social devidamente organizada, isso é um peso muito grande. Toda pessoa que não produz é peso, toda pessoa que não produz gasta.
né? Mas muitos dos que não produzem, às vezes, se você for a ver na Gênesis, são pessoas que não tiveram a possibilidade de serem formados, de serem tocados, não é? Pelos pais. Então, existe essa importância enorme. Como igreja, a introduzir o tema, não podemos estar esquecidos. A família devia ocupar o primeiro lugar na agenda da igreja, na agenda daquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos para o reino de Deus, porque é ali que está, eu chamo a família, né, do lugar onde o potencial de Deus para abençoar as nações se encontra. Exato. Toda pessoa que foi gigante na Bíblia e abençoou o mundo saiu da família. Um Abraão saiu do meio de uma casa. A Bíblia até diz que ele sai da casa da sua parentela, ele sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, ele sai da parentela. Deus não foi procurar um homem na rua, Deus foi procurar um homem de família. Davi, quando foi levantado por Deus, estava na casa do pai dele a cuidar das ovelhas. Então, veja os homens que Deus trabalha com eles, são homens que têm na Bíblia testemunho de família. O próprio Moisés, apesar de ter tido a história de ser lançado no rio, foi criado dentro de uma casa. Por sinal, a sua própria mãe acabou por cuidar dele, mas num ambiente familiar. Então, olha quantos homens Deus levantou, né? O próprio Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mostrando uma sequência de um forte laço familiar e uma forte presença familiar, e até mesmo em termos de passagem de valores geracionais, onde nós encontramos Abraão, encontramos Isaac, encontramos Jacó, e vemos os valores da família ali presentes muito fortes. Tanto que quando o pai falha, como foi, por exemplo, o caso de Davi, nós vemos as consequências que elas trazem consigo. Mas também quando o pai acerta, como foi o caso de Noé, nós vemos como é que a família entrou na arca e acabou por salvar. Então, você vê a Bíblia toda ela girar em torno deste conceito muito forte. Você vê uma Ruta dizendo em mim: eu não tenho aqui a minha família, mas eu não vou ficar sem ninguém. Tu és a minha sogra, pronto, eu vou contigo, como se fosse a minha mãe. Então, todos esses eventos estão nos mostrar, de facto, o quão forte é esse aspecto do relacionamento familiar para Deus. Deus não escolheu uma mulher sozinha para que nascesse Cristo. Deus escolheu uma mulher desposada que tinha a perspectiva de formação de família. Deus escolheu uma mulher que estava na perspectiva de formar família para poder fazer com que Jesus viesse ao mundo. E Jesus veio ao mundo dentro de uma casa, de uma família, e cresceu num conceito de família. Num contexto, permita-me corrigir, num contexto de família, onde tem pai, mãe e também irmãos, né? Ele está ali e cresce ali. Então, para dizer o quê? Deus confiou a uma família o filho dele, não é? Ele confiou naquela família, por sinal, Maria não era a mais experiente das mulheres, mas ele confiou. Se ele confiou na Maria e José, aquela família que estava a ser formada, o seu filho, então isso mostra muito bem o que é que uma família significa. Uma família significa, por exemplo, no caso de Maria e José, significou o lugar onde Deus fez vir o filho dele prometido que tirou o pecado do mundo. Então, naquela família estava o potencial de Deus para abençoar as nações. Deus diz a Abraão: do teu descendente, na tua descendência virá um que nele serão benditas todas as nações. Mas quando você vai no original ali, nações, também significa famílias. Serão benditas todas as famílias. E qual foi esse descendente? Né? Aos olhos de Abraão e Isaac, mas nós vimos em Gálatas Paulo dizer que o descendente é Cristo. Exato. Vem dessa linhagem. Em Mateus nós vemos a genealogia. E naquela genealogia não está em vão. É muito interessante a forma como o pastor coloca essa questão de olharmos para as genealogias de Cristo e chegarmos à conclusão que desde o início até Cristo chegar, tanto é que o próprio texto lá dos evangelhos, ele não apresenta nações ou povos, ele apresenta famílias. E as famílias lá todas bem descritas. Daí o termo genealogia da família. Mas nos dias de hoje, nós vemos que tem muitos jargões que até nós usamos nas igrejas. Né? Por exemplo, tem um famoso jargão que é família, projeto de Deus. Mas ali surge uma questão. Pastor, nos dias de hoje, de facto, estamos mesmo a ter famílias como projeto de Deus? Infelizmente, olhando para os modelos que nós temos visto nos últimos tempos de família, não é, salvo o remanescente e raras exceções, as pessoas não estão conscientes disso. A tamanha responsabilidade que o pai tem. Eu creio que Deus um dia vai pedir contas e vai contar para o galardão a forma como os pais cuidaram das crianças. Se aqueles, como cristãos, como filhos de Deus, ou até mesmo não, como é que eles cuidaram dos seus filhos. Porque isso é algo que Deus vai pedir contas. A Bíblia diz que o fruto do ventre é galardão de Deus.
toda família que diz que é um projeto de Deus, ela deve ser criada, não é, pautando-se pelos valores de Deus. Porque Deus não é Deus onde a palavra dele não reina, não governa, não é? Ele vai ser Deus por ser um ser soberano e superior, mas ele não vai conseguir ser Deus como aquele que está ali para aquela família, para cuidar da família. Por quê? Porque quando nós deixamos a palavra de Deus de fora, não é a palavra de Deus que nós estamos a deixar de fora, é a Deus que nós estamos a rejeitar. Quem rejeita o seu conselho, quem rejeita a sua instrução, rejeita o melhor que ele tem a nos oferecer, que é o cuidado dele. Não é? Que Pedro diz claramente, lá em 1 de Pedro 5, 7, que diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Mas quem é que vai lançar ansiedade sobre Deus? Senão aquele que permite que Deus cuide, né? Que Deus esteja presente, que os seus valores possam ser passados, que os seus valores possam ser ministrados, que os seus valores possam estar presentes e ser o meio pelo qual a família se conduzirá. A palavra de Deus deve ser o líder da casa. A instrução divina deve ser o guia da família. Não adianta dizer que Deus minha família é um projeto de Deus, se depois na sua educação não se nota esse cuidado. O cuidado na educação das crianças, o cuidado na comunicação dos pais, o cuidado em transmitir e dar o exemplo para os filhos, o cuidado, né, naquilo que é o próprio exercício da fé, a própria espiritualidade da casa da família, esse cuidado espiritual. Não ter aquela coisa de somos uma família, vamos cuidar do material e de ter as mínimas condições em casa, mas depois o espiritual manda uma família que não ora junto, não medita junto, não tem a prática, não é? A praxis, não é? Que remete àquela vida da palavra e o estímulo também em conjunto na família. Então isso faz com que nós vejamos as famílias hoje em dia, infelizmente, com problemas graves. Famílias, e não estou a falar famílias do mundo, estou a falar famílias da igreja. Né? Sabe que em condições normais nós já estamos sujeitos a viver problemas. Mas se Deus não estiver presente com a instrução, com a palavra, com o ensinamento, com a meditação, com o louvor, o que vai acontecer? Vamos ter problemas muito mais graves. E esses problemas vão se cingir diretamente na quebra dos valores morais e éticos. Nós temos visto famílias, infelizmente, que moralmente, eticamente, estão em decadência, estão em falência. E muitas vezes você vai ver, essas famílias têm fundo cristão, são pessoas que até domingo vão para a igreja. Mas como é que nós estamos a fazer isso? Religiosamente ou como uma vida a ser vivida? É somente um hábito religioso, é uma vida. Eu costumo dizer, a palavra de Deus não é uma filosofia para ser seguida. Não é um livro... Quando nós temos contato com o ensinamento de Deus, não é autoajuda. Tem muitos livros de autoajuda. Aquilo não é nem sequer motivational teaching. Não, aquilo não ensina motivacional, embora há motivação na palavra. Na verdade, o que a palavra de Deus é, e nós temos que entender aquilo que Jesus disse, espírito e vida. Eu costumo dizer, a palavra de Deus é uma vida para ser vivida. Tiago disse, ouvintes e praticantes. A palavra praticantes aí significa aqueles que estão prontos a colocar em prática tal e qual ouviram. Aquela palavra prática, no português, também pode ser traduzida como realizador. É semelhante, por exemplo, ao homem que trabalha numa peça de teatro e ele recebe a peça escrita. E depois ele vai montar a peça de teatro conforme o modelo escrito. E ele procura fazer o mais fielmente, né, na peça, né, na representação, de acordo com o que está escrito. É um significado da palavra aí, prática. Quer dizer que você ouve, mas tem que atentamente, diligentemente praticar segundo aquilo que ouviu. Porque casa sobre a rocha, família sobre a rocha, é a família que ouve e pratica. Exatamente. O pastor já acabou dando assim uma pitada do que é necessário para nós materializarmos essa frase e essa frase fazer sentido na vida da igreja. Além de, por exemplo, alicerçar na rocha, o pastor tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Como fazer com que esta frase, família, um projeto de Deus, realmente nós consigamos materializar na prática, na vida das nossas igrejas? Bem, eu acabei de partilhar agora também, porque fui encontrar agora o seu Facebook aqui no tablet e já fiz a partilha. Eu ia encorajar aqueles que estão nos acompanhando ao vivo a partilharem e a fazerem grupos de visualização para que outras pessoas possam também ter acesso. Então, o que acontece?
quanto à família, ela de facto viver ou ela ser um projeto de Deus, não é? Porque de facto Deus é o autor da família e ele cria a família com objetivos específicos. Eu creio que Deus, quando criou a família, ele percebeu que todas as qualidades que a terra poderia usufruir dele podiam passar pela família. Se Deus cria o homem e ele deixa o homem dar quê? Nome aos animais, não tem problema. Por que o Abraão, nesse caso, Adão, dá nome aos animais? Porque ele está empoderado por Deus para servir a Deus na terra. Ele é um administrador, um mordomo de dons e talentos de Deus. Eu acredito, eu sei que isso é um pouco polêmico, que até hoje os seres humanos nascem com 12 talentos de Deus. Sob o princípio de Tiago, capítulo 1:17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Sempre que eu vejo, até mesmo na ciência, alguém despontar, eu percebo que aquele talento é um talento que Deus dá. Porque, assim, há coisas que nascem conosco que ninguém nos dá. Vou aqui ser um pouco mais polêmico. Por exemplo, um Lionel Messi não é feito na academia. Se a pessoa que devia adorar a Deus em espírito e verdade é um Lionel Messi, porque ele sabe, ou pelo menos se não sabe, devia saber, que o talento que ele tem, e perdoe-me, estão a ouvir que são mais pró Cristiano Ronaldo, pronto, está bom. Então, quando eu falar Lionel Messi, você ouve também Cristiano Ronaldo no espírito. Ouve pela fé. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, para evitar, para poder puxar todo mundo para mim. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo não são fabricados, a academia não fabrica Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A academia, ela revela, a academia, ela evolui, faz com que eles, de facto, possam progredir, mas eles têm coisas adestra o comportamento. Adestra exatamente. o comportamento, filtra, adorna, sim. Adorna, eles lapidam, trabalham, exatamente. Talento, porque aquele talento que eles têm, a academia não dá. Tá vendo? Porque nós no mundo temos 250 milhões de jogadores profissionais e nos últimos praticamente 12 anos ou mais, só 2 é que ganham. Como é que no universo de tantos jogadores no mundo, 250 profissionais não, 250 jogadores, ou seja, atletas de futebol inscritos, desde as camadas infantis até séniores. No mundo inteiro, desde infantis a séniores, nem todos são federados, e claro, nem todos são profissionais, desde amadores infantis e séniores registrados na FIFA, são 250 milhões. A pergunta é, por que não, em um universo de tantos jogadores, não saem Messi e Ronaldo com facilidade? Por quê? Porque eles recebem algo que não se escolhe. Assim como não se escolhe ser homem ou mulher, embora uns hoje em dia querem mexer nisso, mas pronto, isso é algo talvez mais lá na frente, a falar aqui. Mas o que é certo é que, biologicamente, não tem como escolher. Nasceu, isso veio contigo. Então, todo mundo que nasce tem em si talentos que Deus coloca. E esses talentos e dons são talentos e dons que Deus confia ao homem, em sua eterna sabedoria, para que sirva a humanidade. E sirva de uma forma positiva. Mas o que acontece, às vezes, os homens, eles pervertem, infelizmente, o dom e o talento e fazem com que ele, ao invés de servir para algo positivo, sirva para um propósito negativo, infelizmente. E é o que vemos, às vezes, mesmo com a ciência, pessoas com muito talento na ciência a servirem Satanás com projetos malignos, muitas vezes. Agora, pensando a respeito disso, não é? Uma vez que estou a falar sobre dons e talentos, aonde é que esses dons e talentos devem desabrochar? Na família. Você já parou para imaginar o que seria, por exemplo, do futebol, se o pai do Messi tivesse impedido ele de ir aos treinos? Quantos Messis ou prováveis Messis não chegaram até onde ele chegou porque a família não apoiou? Agora, quem fala sobre ele vai dar outros exemplos. Exato. Então, tem que haver uma participação da família, porque a família, ela é, na verdade, a incubadora divina dos talentos. É o primeiro lugar de comunicação de valores, é o primeiro lugar de comunicação de afeto. Então, quando isso é feito, percebendo a perspectiva divina e compreendendo o propósito de Deus, o que é que vai ser? A família vai transformar tanto dons como talentos que ela tem, como a capacidade dela em uma forma de Deus ser glorificado. Ou seja, vai se cumprir o que a Bíblia diz, será tudo feito para a glória de Deus. Mas quando assim não é, o que é que acontece? Nós vamos ter vanglória, que significa glória vazia, que é a glória que projeta o homem e não reconhece o Senhor. Ok. Bom, uma outra, não tenho muita coisa, isso é uma conversa, eu não tenho muita coisa a dizer quando a verdade já está escancarada. Se eu aumentar, vou acabar estragando o que o pastor já falou. Na verdade, o desafio é tornar
Camp Nou ou o estádio do coisa. As nossas casas têm que se estar transformando em verdadeiros Camp Nous ou em Barnabeus, de formas que as pessoas saiam de lá efetivamente bem preparadas e consigam brilhar na sociedade. Voltando um bocadinho para o que nós estamos a viver na atualidade, que é a questão da pandemia, e o pastor falou muito bem na introdução uma coisa que foi muito interessante. Por um momento, nós estávamos habituados a ficar pouco tempo em casa. Ou seja, o nosso trabalho servia de escape para nós não vermos as insuficiências que nós tínhamos dentro das nossas casas. E nós agora estamos a caminho de 60 dias que estamos a conviver diretamente com os miúdos, estamos a conviver, no nosso caso, diretamente com as mulheres. E dali vemos que dados têm estado a mostrar que os conflitos entre casais tendem a aumentar. Qual é a visão do pastor sobre isso? Já leu alguma coisa? Queria lhe ouvir, queria saber mais ou menos a ideia do pastor, muito mais contextualizado para a nossa realidade de cá. Pergunta muito pertinente e queria agradecer mais uma vez pela questão e também por este tempo que estamos aqui. Devo dizer que é muito mais fácil para as pessoas quando têm determinados problemas em casa fugirem. A psicologia fala, não é, desta relação entre a fuga e o escape, quando a pessoa não quer, de alguma forma, quando ela não deseja encarar ou quando ela não consegue encarar o problema. Né? Há pessoas que preferem continuamente fugir, né? Fugir de si mesmo, fugir da circunstância, fugir do problema, fugir da deficiência. Há pessoas que preferem fugir a ser humildes, preferem fugir a reconhecer, preferem fugir a encarar, de facto, o problema e procurar resolvê-lo. As pessoas preferem viver uma vida de fuga. Tem pessoas que são autênticos Jonas da vida real, Jonas das suas vidas. Eles estão sempre a fugir daquilo que é necessário fazer. Às vezes pode ser doloroso, mas é necessário. O que acontece? E eu vou falar aqui sobre algumas questões que levantam-se em relação a isso. Quando o confinamento veio, as pessoas foram obrigadas a estar em casa. Tem muito pai que não tinha, de facto, ou seja, que tinha, de facto, desculpa para não prestar o seu serviço como pai. E tem muito marido que tinha desculpa para quê? Para fugir de algumas tarefas como marido, onde? Refugiando-se onde? No trabalho e na dinâmica do dia a dia. Quando ele não fazia, ele podia dizer, não, eu não fiz porque eu estou muito ocupado. Você não está vendo como é que está o meu tempo, trabalho muito, tem um pouco de misericórdia de mim. Mas o que acontece? Havendo o confinamento em alguns casos, veio a revelar que o tempo nunca foi o problema. Porque o problema, na verdade, não é se há tempo ou não há tempo. Porque isso de haver tempo ou não haver tempo depende de como nós estabelecemos as nossas prioridades. Porque nós organizamos o tempo com base, com razão, nas prioridades. O que é que nós temos como importante? O pior nessa relação é que, às vezes, o que nós julgamos que é importante para nós, na nossa forma de ver, não é o que é necessariamente importante para nós. Porque a importância, ela vai falar diretamente com aquilo que eu acho que devo fazer, que eu acho que merece a minha atenção. Aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu sinto que devo fazer. Mas aquilo que eu sinto que devo fazer pode não ser aquilo que eu necessito de fazer. Para não filosofar muito, o que eu quero dar a entender é o seguinte. Se a pessoa não entender que a família é importante, que a família não vai funcionar de forma automática, não existe automatismo, nem existe programações para que a coisa flua, não é de alguma forma sozinha com base no algoritmo, isso não é programação. Então o que acontece? A pessoa vai ter que colocar a mão na massa, o que implica que ela vai ter que dedicar tempo, ela vai ter que dedicar atenção, ela vai ter que dedicar ideias, vai ter que ter sabedoria, visão, vai ter que pensar família, vai ter que ter tempo para poder ser criativo em família, e às vezes as pessoas preferem fugir a isso. Muitas razões podem levantar. Pode ser que ele não recebeu isso na sua infância ou no seu lugar, nesse caso, de origem, que é a sua família, ele não teve essa cultura. Se calhar foi uma família que ele cresceu e já eram quase todos desligados da casa. Cada um por si e Deus por todos. Depende se ele viveu isso. Depois pode ser que ele próprio também não é uma pessoa que tem um caráter voltado para a família ou voltado para os outros. Porque há pessoas que têm uma tendência natural de serem muito fechadas para si mesmo. Não é aquela coisa, às vezes,
dá a sensação que ele é muito preocupado com o que é dele, e ele não percebe que no momento que ele casou, ele necessita de se separar, de se distanciar desse sentimento. Porque esse sentimento é um sentimento que flui, não é, da carne e não é nada espiritual. Porque a partir do momento que a pessoa casa, ela já não é só, nesse caso, o mundo dela não gira em torno dela mesma. Apesar de que alguns casados, infelizmente, continuam nessa condição. Ele vive casado, mas como se o mundo girasse em torno de si mesmo. Isso gera um problema. E alguns que acontece? Ele prefere, por exemplo, dedicar tempo para estar com os amigos, com um extra time depois do horário de trabalho. Ele prefere ter um tempo com os amigos do que ter um tempo com a mulher, porque ele já acha que ficar com a mulher é aborrecido. Ele prefere ter um tempo extra para vir ver Liga dos Campeões, ou até estar no meio dos amigos para ir ver outra coisa, só mesmo para conversar e falar com os amigos do que ter com os filhos, para poder ver o que os filhos deram na escola, se ele consegue dar alguma dica ou outra nas tarefas do filho. Porque ele começa a achar que isso é aborrecido, mas ele não percebe que isso é algo que não há nenhuma outra pessoa que deve fazer por ele. Né? Isso entra no campo de nossas responsabilidades, que nunca, jamais deviam ser terceirizadas. São as nossas responsabilidades inalienáveis, indissociáveis, inseparáveis, intransmissíveis, intransferíveis, se você preferir. Você não tem como pegar isso e achar que alguém, a tua mulher vai cobrir tudo. Não, nós precisamos de ter atenção a isso. E do mesmo modo também com as mulheres que agora fazem isso com as babá, empurra babá, depois ela própria não se aplica para poder de alguma forma cobrir. O que acontece? Agora não há babá, não há empregada, não há stress do trabalho, não há trânsito, estão em casa. Aí o que acontece? Estão em casa, tem tempo. O que acontece? Ou até trabalhamos, mas conseguimos sair às 7 e antes das 17 ou das 18 horas já temos que estar em casa, porque às 19 a polícia dá rebuçados e samampidos. Então todo mundo tem que voltar para casa. Yeah. Aí o que acontece? É interessante. Você nota que quando estão em casa e têm tempo, não vão ter como fugir. Vão precisar de trabalhar a questão da comunicação. Vão precisar de ter que trabalhar a questão do diálogo. Vão ter que olhar para casa e vão ter o diagnóstico de como é que a casa está. Aí não tem como fugir, vai ter que encarar. Aquela fuga constante do gênero para deixar a família lhe levar, a vida leva a família, já não funciona. Ele vai ver os filhos, vai ver o estado dos filhos. E vai poder compreender como é que de facto os filhos estão. Esse cara vai ficar surpreendido que os filhos não estão como ele gostaria que os filhos estivessem. E vai começar a perceber de facto o resultado da ausência, porque na verdade nós entendemos que cuidar é um cuidado. Não cuidar também é um outro cuidado. Eu costumo dizer que não existe neutralidade nisso. Quem faz, fez alguma coisa, mas quem não fez também acabou de fazer. Quem acabar de fazer o quê? Acabou de ser negligente com a família, acabou de ser irresponsável com a família, sempre faz alguma coisa. Agora, depende de como vai ser qualificado o que tu fizeste. Agora, para os filhos, quando a pessoa está em casa, e eu falo particularmente para quem tem filho, ela vai perceber, de facto, o fruto da ausência. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém precisa de jardineiro para cuidar de capim. Capim só precisa ter terreno para ele crescer. Mas se quiseres ter um jardim, vais ter que botar a mão na massa. Jardim carece de cuidados diários. Jardim carece de uma regra diária, de uma atenção diária. A família é que nem um jardim. Ela carece de um cuidado diário. Todos os dias nós devíamos nos perguntar o que eu fiz hoje para contribuir para a minha família ser mais feliz. Todos os elementos da família deviam fazer essa pergunta diária e perceber o que eles fizeram no final do dia que contribuiu para a família. Era mesmo meter num papel os elementos da família, escrever, e depois, no final do dia, cada um analisar o que fez em favor da família para que a família seja mais feliz. Ou para que a Interessante, família... pastor. Certo? Uma coisa que me veio agora aqui à mente, nós que andamos ali a trabalhar e por acaso eu tive uma conversa há tempos com um amigo e nós compartilhávamos sobre as questões relacionadas com a gestão da família. Por exemplo, dá a entender que algumas coisas já estão predeterminadas. Se eu chegar, por exemplo, no meu emprego, e aqui é bom que se diga que estou no lugar do meu amigo, né? Eu chegar no emprego e dizer assim, não, olha, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ir para casa para cuidar dos meus filhos, ou tenho que ir buscar
os meus filhos na escola, e todo mundo faz uma pergunta, mas a tua mulher não vai buscar os miúdos? Isso não é tarefa da tua mulher? Então, hoje existe um consenso de que os pais não devem cuidar dos filhos, quem cuida dos filhos é a mãe, e o pai simplesmente vai buscar o sustento. E depois vem uma outra pressão sobre muitas pessoas, e aqui eu estou a falar de algumas angústias que eu vivo e algumas angústias que eu vou partilhando com determinadas pessoas. Tem uma coisa que eu tenho dito que é do capitalismo. O capitalismo, ele cria determinados aspectos para fazer as pessoas terem remorso e produzirem. E, por exemplo, quando um homem chega assim e diz assim, olha, não, eu não posso fazer isso porque tenho que estar com a minha família. Vem outra opção. Não, fulano é preguiçoso, não quer trabalhar. Se ele... homem tem que trabalhar, homem tem que sair às 5 e só voltar às 23, porque ele tem que trabalhar, tem que trazer sustento. Então, hoje nós estamos nessa... Eu entendo que é uma encruzilhada. Quando, por exemplo, eu digo assim, não, olha, eu tenho que ir para casa cedo porque tenho que ver as tarefas da miúda, tenho que ter um culto doméstico em casa, tenho que conversar com a minha mulher, tenho que fazer uma série de coisas. E todo mundo olha para ti e fala, esse indivíduo é preguiçoso, porque os outros homens trabalham das 5 até onde não der mais. O pastor, por acaso, tem tido alguns eventos relativamente a isso? Qual tem sido o tratamento relativamente a isso? Bem, infelizmente, aquilo que eu lhe disse, profissionalmente, nós temos sacrificado não só pais, mas nós temos sacrificado mães. Eu, particularmente, tenho uma leitura um pouco filosófica e, ao mesmo tempo, também teológica em relação a isso, da qual as mulheres que me perdoem, mas eu não sou apologista de que uma mãe com uma família trabalhe 8 horas por dia. Não sou. Eu acredito que, principalmente a mãe, eu sei que isso vai ferir um pouco o princípio da igualdade, e quem está a ouvir vai dizer, pá, pastor, estás a recuar muito no tempo, isso vai nos fazer voltar a 3 séculos, 4 séculos. Só uma parte, pastor. Eu dizia já no live anterior, acho que foi de ontem, o seguir a Cristo para o mundo às vezes dá uma ideia de ser antiquado mesmo. Não tem como ser bíblico, seguir o que a palavra diz e encontrar paz com todo mundo. Né? Não vai dar certo. Sim. Porque o conceito, então, no pós-modernismo, o conceito de ser moderno, ser atual, é um conceito líquido, é um conceito perigoso, onde as coisas estão caindo numa relatividade, numa subjetividade tão grande, que toda pessoa que afirmar de alguma forma, não é, de forma sólida, os seus conceitos, o seu posicionamento, corre o risco de ser tido como intolerante, um desatualizado, como é, por exemplo, isso. Repare, nós estamos a ganhar as profissionais, as grandes líderes, as grandes chefes, as grandes responsáveis, mulheres emancipadas. Mas o que é que nós estamos a perder? Nós estamos a perder a mãe, nós estamos a perder a chefe, a governante, aquela mulher que é um pilar para a casa, um suporte, aquela que põe a casa a funcionar, aquela que, melhor do que qualquer babá, transmite calor para a criança, afeto, segundo o dom que Deus lhe deu, porque a maternidade é algo divino. E nós estamos a fazer o quê? Nós estamos a cortar o laço que devia existir forte entre a mãe e o filho. Aquilo que Paulo diz, por exemplo, Timóteo, dou testemunho da fé que houve na tua avó, não é? Lloyd, e a tua mãe Eunice, nessa conexão que existiu entre a avó e a mãe e o filho, não é? Presentes ali nas escrituras. Você vê, por exemplo, quando os pais de Jesus foram buscar, procurar Jesus quando ele era pequeno, você vê uma presença muito forte da sua mãe. Você vê quando ele cresce e ele está a pregar, você vê que José não foi lhe chamar, mas a mãe foi lhe chamar. Você vê, por exemplo, na cruz, ele está ali crucificado, José não está lá, mas a mãe está lá. E depois ele tem que dizer, João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mas a mãe está ali. Você vê que há uma conexão muito forte entre a mãe e o filho. O que acontece? Nós, de facto, temos
dado glórias a Deus pelas grandes mulheres que emanciparam-se, que se estão a servir a sociedade, de que estão, de facto, a dar cartas, porque elas têm talentos, eu não nego isso. Mas nós estamos a perder a mãe, estamos a perder a mulher. E isso está a fazer o quê? Há uma fatura que é paga com isso, porque tu acabas por ter filhos a crescerem com um desapego muito grande em termos afetivos. O que é que vai acontecer? Quando tu não tens esse calor da mãe para o filho, a criança corre o risco de se tornar fria, corre o risco de crescer e tornar-se uma pessoa muito fria, muito calculista, muito objetivista. Depois que acontece, os pais, às vezes, quando não estão ali, o que eles fazem? Eles, para cobrir aquela descompensação, aquele buraco que fica em termos emocionais, eles acrescentam bens materiais e outros cuidados para tentar cobrir o que não cobre. Tu corres o risco de ter uma criança sem uma noção necessária de afetos humanos e relacionamentos humanos, de preservação de valores, até mesmo preservação de relacionamentos. Tu estás a criar um ser que amanhã ele está com uma pessoa, se tiver de chatear muito, ele manda a pessoa para outro canto. Ele não quer saber, porque ele não criou apegos suficientes. Ele é um desapegado, e o desapegado maltrata os outros. Exato. É o que nós vemos um bocadinho na Europa, né? A Europa está exatamente com esse déficit. Eu lembro de uma vez estar no supermercado e o pai ia dividindo os filhos. Um dos filhos tinha de ficar com a mãe e o outro tinha que andar com ele. Né? E simplesmente o filho mandou lixar o pai, né? Porque é para não ser mais terreno. Mas por quê? Porque nota-se claramente que há esse déficit de afeto. As pessoas estão a maior parte do tempo fora, as crianças dão-se mais com estranhos, e aqui faz-me lembrar também um evento. Eu viajei num certo voo e eu via que naquele voo só tinha crianças. E achei, até como sou um bocadinho regrado, e eu perguntava, mas os pais dessas crianças não controlam esse miúdo? Tá aqui a brincar do avião, daqui a nada ainda mexe em alguma coisa, o avião vai cair. Mas no final, quando chegamos, aterramos, a coisa mais marcante que foi ver o assistente de bordo a descer com mais ou menos umas 8 ou 10 crianças, uma a pegar na mão da outra, viajaram sozinhas, um voo internacional, crianças entre 4 aos 8 anos. E eu fiquei a me perguntar o que será dessas crianças, que, por exemplo, sobem num avião para uma viagem de 7, 8 horas, sozinhas, e elas já conseguem lidar facilmente com o estranho. Qualquer pessoa, ela chega e fala com ele diretamente. Mas ali tem uma outra linha que diz, não, estou a preparar os meus filhos para serem guerreiros, para conquistarem o mundo. Mas, na verdade, nós acabamos perdendo isso aí que o pastor acabou de dizer. Perdemos pessoas que são capazes de tocar no coração de outras pessoas. E, na verdade, o viver em sociedade está muito ligado a isso. Em nós termos a sensibilidade necessária para conseguir ter a empatia de perceber o que o outro quer. Porque vamos perceber que há violência, há uma série de assuntos que acontecem na sociedade que, quando vamos pegar na psicologia a fazer estudos, vamos chegar à conclusão, olha, essa pessoa não tem afeto. Não tem afeto porque o pai não teve com ela, a mãe. Então, esses exemplos hoje já acabam entrando, e nós os dois amanhã só corremos grande risco de recortarem a nossa conversa e dizer assim, olha o que os da igreja pensam a respeito de quem está a conquistar o mundo, está a transformar a terra e por ali vai. Mas com isso, não, pastor, tem uma outra questão que eu trago, certo, que está muito ligado com, e o pastor falou muito bem dessa questão da pós-modernidade, né? Eu vou citar alguém, ou vou parafrasear alguém. Alguém dizia assim, antes da Idade Moderna, quem controlava o mundo, tudo justificava-se por meio da fé. Eram os teólogos. Os teólogos é que diziam, olha, funciona desta maneira, daquela maneira. Mas os teólogos também falharam, porque quando, acho que foi Isaac Newton, fez lá
comprovou um fenômeno, simplesmente pegaram e disseram o que para ele não falar, o que era aquilo, e não tinham provas, porque Deus diz que é redonda e ponto final. Então a teologia falhou. Então entrou a área do conhecimento, a ciência. Tudo justificava-se com comprovação. Olha, se disseres que existe Deus, precisas de comprovar efetivamente que Deus existe. E essa era também falhou, porque tem muitas coisas que também acontecem que a ciência não consegue explicar. Porque até a ciência não chega a conclusões. Ela geralmente diz, olha, até aqui pensamos que se resolve dessa maneira, mas se calhar amanhã vai aparecer outra pessoa que vai apresentar outras formas de resolução. E nós hoje estamos nessa era pós-moderna que nem os teólogos valem, nem as ciências valem. O que vale é o que cada um pensa, o que cada um quer. Ou seja, acabamos vivendo mais pelo que nós sentimos do que o que nós sabemos. E a Bíblia, ela faz citações muito interessantes relativamente. Todos os homens que caminharam com Deus, eles tomaram decisões em função do que sabiam, não do que sentiam. Vai ver que Jó, lá com aquela crise toda, quase perdeu os filhos, a mulher o abandonou, mas o que ele disse? Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele estava sentindo naquela hora e poderia efetivamente agir de acordo com como ele estava sentindo, mas ele preferiu agir de acordo com o que ele sabia. Ele sabia que Deus, efetivamente, ele vive e estava lá presente. Essa explicação toda para dizer o quê? Hoje, no campo da própria sociologia, nós encontramos vários tipos de famílias. E, por exemplo, existem famílias que decidem viver só, existem famílias de produção independente, e é aquela famosa música I don't need a man, eu não preciso de homem, eu produzo porque eu tenho capacidade, eu produzo, eu posso ter o que eu quiser. E depois temos as famílias, e o pastor acabou por falar, dizem que famílias, aqui temos que dizer isso, porque hoje também tem muita gente que tem medo de falar efetivamente o que é, então eu coloco em vírgulas altas, de pessoas do mesmo sexo, tem famílias que aquilo é uma confusão, porque tem pessoas do mesmo sexo e de outro sexo, é mais ou menos 3 ou 4 pessoas decidirem ser pai de uma criança, e depois não se percebe muito bem quem é o pai, quem é a mãe, quem é que faz isso. E isso acaba trazendo muitos problemas para a própria sociedade, porque o reflexo que nós vamos ter quando estivermos fora... Tem família e tem aqueles casos de uma mulher que vive com 2 homens também, na mesma casa. Exatamente. Então, a poligamia, famílias polígamas, que as pessoas sabem efetivamente que tem isso. Então, o que eu queria? Eu queria que o pastor falasse sobre esses tipos de família e o que isso efetivamente tem estado a interferir. Bem, antes de dar continuidade, só mesmo para encerrar o pensamento anterior, eu queria dizer aqui que eu não sou apologista de que a mulher deve ficar em casa e não deve buscar alcançar objetivos profissionais. O que eu disse é fazer o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. O que eu defendi não foi que a mulher não deve trabalhar, o que eu defendi foi que a mulher devia ter menos tempo. A mulher mãe devia ser contemplada com um tempo inferior ou mais reduzido de trabalho. Eu falei sobre o tempo do trabalho da mãe. Pelo menos até uma certa idade do filho, eu acredito que ela devia ter mais tempo para estar com o filho. Assim como tem a licença de maternidade, eu acredito que a lei devia ser flexível até uma certa idade do filho, para que a mãe comunique claramente os valores que eu acredito que é necessário, havendo ausência do pai, a mãe estar ali para poder transmitir, que eu acredito sinceramente que é um dom e talento que Deus colocou na mulher, esse senso de maternidade que precisa ser comunicado ao filho. Então não estamos aqui a impedir ninguém de ter nenhum sucesso na carreira, não cortem isso, e depois vão dizer, olha, vê o que é que a igreja pensa sobre a emancipação, nós estamos a falar de igualdade, e está a vir pastores, a vir com teorias do século XVII, para poder nos fazer retroceder, não é nada disso.
Você tem que perceber o que está a ser trazido, o que está a ser pesado. Agora, avançando também para aquilo que me propôs, que é sobre modelos de família, não é? E deixa-me dizer que isso é um assunto pertinente, porque aqui no nosso país nós temos um grande aliado em relação à preservação do modelo tradicional de família, que é a nossa Constituição, que defende claramente e define Boa. que casamento, se não estou em erro, o artigo 35 que diz que casamento não é a união voluntária de homem e mulher, não é? que se unem, não é, para a formação de família, e isso é feito, não é, dentro deste padrão que já é assumido pela própria Constituição, ou seja, a Constituição só reconhece a união de homem e mulher. Embora alguém em tempos a fazer mestrado de Direito disse que isso era inconstitucional, porque no Código de Família não havia de haver essa definição, porque a lei é igual para todos. Então, quando já é essa distinção, mas eu disse, bem, isso aqui vamos entrar no campo do direito, e não é propriamente algo que me propus a falar e a debater, ou até mesmo a estudar e abrir, mas o que é certo é que a nossa Constituição define claramente homem e mulher, quer dizer, é assim que a Constituição define e reconhece casamento e reconhece família. Tudo o resto, aqui em Angola, que existir, desde a poligamia, desde a bigamia, não é? Desde outros modelos, como, por exemplo, uma mulher com 2 homens na mesma casa, desde modelos, por exemplo, de pansexuais, transexuais, heterossexuais, pessoas aí misturadas numa casa, parece uma sala. Todos esses modelos vão ser modelos que vão existir, mas não vão ser reconhecidos. Não vão ser reconhecidos. Alguém até me disse, Angola tem muitos homens polígamos. Não tem. Porque a poligamia não é reconhecida. O que existe é infidelidade conjugal e o que existe é infidelidade conjugal, e o que existe na verdade, um assentimento, né, de algumas mulheres em que há outras mulheres, mas isso nunca vai atingir o estatuto legal. Tanto que depois temos muitos problemas frutos de quando morrem certos parceiros que têm bens, não é? E às vezes ele dividia 2 casas na reclamação de quem tem o direito, porque a lei não vai dar direito a 2 pessoas. A lei dá direito a uma pessoa, né? No caso, deve ter outras pessoas que ele conviveu e também teve ali a coisa. Não tem como reconhecer 2 uniões de facto. Então, a lei reconhece uma pessoa, o resto é tudo feito à margem da lei, de forma clandestina, tem outros nomes, mas poligamia não existe. Então, isso é um parceiro para nós. Mas temos que estar atentos, porque o fogo no quintal do teu vizinho, quando já está aceso, você se preocupa com o teu quintal, porque o fogo pode saltar no teu quintal. Então, é aqui onde eu introduzo a conversa, de que nós estamos com modelos perigosos de família. Nós, hoje em dia, temos mulheres que elas estão muito bem sucedidas profissionalmente. E isso já acontece. E ela não quer ter homem, não quer ter marido. Ela só quer ter filho. Então, ela diz assim, fulano de tal Joaquim, vamos ter um caso. Você tem uma pessoa simpática, gosta de ti, gosta de falar contigo, gosta de estar contigo, mas o que acontece é que eu vou ter um... Consegue me ouvir? Sim, estou perfeitamente. Isso. O que acontece é que eu vou ter um filho contigo. Eu te achei interessante. Acho que você deve ser bom para me emprestar aí a tua capacidade reprodutiva. Eu vou ter um filho contigo, um filho teu, mas tu ficas no teu canto, eu fico no meu. Estamos a ter isso. Ela é engravida, tem um filho, mas ela nunca quis juntar a ninguém. Nunca quis ter uma outra pessoa. Então, ela acaba por ter essa postura que eu considero uma postura, a certa altura, egocêntrica, uma postura que não observa, de facto, nós somos parte de um todo. E todos nós estamos dentro de um contexto que faz aquele tecido social e a vida de um toca sempre a vida de todos. Nós devíamos ter essa consciência coletiva sempre. Então, eu sinceramente, eu acho que se alguém teve um relacionamento e foi deixado e criou um filho sozinho, é uma coisa. Essas pessoas, até eu creio que Deus tem graça suficiente para que os filhos cresçam poderosos e sejam, né, grandes homens. Mas agora, aqueles casos em que a pessoa decidiu mesmo abrir mão da postura e da pessoa do pai, da presença do pai, eu acho que é muito complicado. Não é que a criança não vai ser bem sucedida, é sempre muito relativo. Ele pode vir a ser um grande homem. Deus sempre tem formas de trabalhar na vida dessas pessoas. Mas eu acho que isso é de um egoísmo, é de uma capacidade de olhar para si mesma e fazer as coisas da sua maneira, que eu acho que não é nada abonatório e eu acredito que pode trazer outro tipo de consequências para a própria pessoa e até mesmo para a própria criança. Agora, olhando para os outros modelos que ameaçam o país, o modelo, por exemplo, das famílias chamadas homoparentais, que são as famílias homossexuais, das quais homem se une com homem, mulher com mulher, e às vezes fazem o quê? Vão, nesse caso, eles adotam uma criança, não é? E, ou se não adotarem uma criança, eles depois acabam por ir a um banco, né, para fazer uma inseminação, no caso de serem lésbicas,
ou no caso serem homens e querem uma criança, então eles vão a uma barriga de aluguel, um lugar que tem barriga de aluguel, e eles têm alguém que vai gerar o filho para eles, depois lhes dá o bebê. E dentre eles, né, tem o passivo e o ativo, não queria entrar muito em pormenores em relação a isso, não é uma área que eu gostaria de estar a desenvolver muito aqui, mas tem um que de facto vai assumir como se fosse a mãe e o outro pai, é uma coisa louca, louca. E o que acontece? Aqui em Angola também nós temos aqui a presença de homossexuais, temos a presença de transexuais, que é diferente. Por exemplo, temos o paizinho, é um transexual, não é homossexual, é transexual, que significa que ele é uma pessoa que fez operações, intervenções no corpo para transformar o corpo, inclusive fez o chamada mastectomia, que é a transformação do sexo masculino numa forma, né, parecida com a do sexo feminino, porque ele não fica com o sexo feminino, mas parecida. E é uma pessoa que tem notoriedade, tem mídia, aparece. E deve nos preocupar de alguma forma a agenda deles. Em Angola foi reconhecida a Associação LGBT, que eu considero que é algo inconstitucional. Por quê? Porque a defesa dessa associação é uma defesa de um valor que choca diretamente com a Constituição e com o Código da Família. Né? Mas pronto, isso é um assunto para um outro dia, falaremos com calma sobre isso. Mas o que é certo é que temos que estar atentos para defender as nossas casas. Porque a ameaça já começa a chegar dentro das nossas casas pelos ensinamentos. Eu não sou preconceituoso. Quem é homossexual até pode ir na igreja onde eu estou, vamos te receber, vamos te chamar, vamos te pregar o evangelho, vamos te abraçar, mas meu irmão, quando tivermos que te reprovar, vamos te reprovar mesmo, porque amar não significa concordar com tudo que você faz. Então, eu não tenho qualquer tipo de princípio de marginalização das pessoas, não. Deus nos leva a amar o ser humano, porque ele é criatura divina, mas não nos leva a amar tudo o que o ser humano faz. Não é? Então, há que haver esse preparo. Eu acredito que os pais têm que estar muito atentos. Estamos numa altura de pandemia, as crianças estão em casa, estão a ver televisão. Cuidado com o que o seu filho vê na televisão. Eu acho que todo pai devia filtrar muito bem, isso é algo que eu preciso de passar, filtrar muito bem o que os filhos veem. Por quê? Porque muitas dessas ideologias de modelos de família, entre aspas, na ótica deles modernas, esses modelos já estão a ser passados por meio de desenhos animados, por meio de programas televisivos, por meios de arte, por meios de cultura, por meio de formas, como eles dizem, né, de expressão de arte. Eles já estão a passar de alguma forma. Então, todo cuidado é pouco. E eu digo aos pais sempre, cuidado com o que o seu filho vê, cuidado com os conteúdos que o seu filho vê na televisão, cuidado com as coisas que o seu filho tem como referência, muita atenção, vigia, acompanhe, faça uma pesquisa, veja quais são os desenhos animados que ele mais gosta e faz uma pesquisa na internet se há alguma coisa sobre o desenho animado, sobre alguma coisa negativa, o que é que as pessoas comentam, críticas, procure críticas sobre o desenho animado para perceber se é educativo, se não é, se vale a pena, se não é, porque senão o que acontece? Eu já vi desenhos animados aqui mesmo na minha casa, onde a tendência do desenho é dar a entender de que um rapaz e um outro rapaz têm um relacionamento. O que acontece? Se você não estiver atento, o que acontece? Essa influência está a entrar. É um discipulador dentro da tua própria casa. Sim. Dentro da tua própria casa. Então, todo cuidado é pouco. E as pessoas não deviam estar só preocupadas com essas pessoas, não. Deviam estar preocupadas dentro de casa, na televisão. Começa com a televisão. Exatamente. É só uma parte. No outro dia eu estava a ver os bonecos. No meu tempo, os bonecos não se beijavam, mas hoje os bonecos têm namorada, os bonecos vestem-se como se vestem e as crianças acabam absorvendo isso. Mas, pastor, olhando para tudo isso que nós falamos e até deu para fazer eu diria, um diagnóstico do que nós vivemos no dia a dia, que ferramentas podemos apontar? Bom, uau, o pastor acabou por cair. Vamos esperar uns minutinhos para ver se o pastor acaba voltando. Oh, voltou. Boa. O pastor acabou caindo, mas graças a Deus voltou. Eu dizia, que ferramentas nós devemos nos equipar ou que munições devemos ter para conseguirmos efetivamente lidar com tudo isso que está a perigar a família? Ponto número 1. Os valores da família devem estar claros. Eu sempre defendo que toda família devia ter visão, missão e valores. Logo, e convém escrever isso. Convém escrever. Sentar mesmo com a esposa, vamos escrever aqui, esposa. Qual é a nossa visão? Escrever, falar sobre isso. Pensar família, discutir família. Esses valores, eles vão fazer o quê? Os valores vão nortear a família. Quanto a como ela vai se conduzir. Para quê? Para evitar o que nós temos visto, que às vezes as pessoas nem terem noção
do que são, não terem consciência da sua identidade como família, daquilo que são, daquilo que representam como família. E sempre que há ausência disso, o que é que vai acontecer? Facilmente Satanás vai incluir a sua semente, vai incluir os seus ensinamentos, o seu desvio, a sua corrupção. A família deve ser forte. Os valores da amizade, os valores da solidariedade, os valores da confiança, os valores da mútua referência devem estar presentes. Os pais devem se propor a ser uma referência para os filhos. Os filhos devem olhar para os pais e sentir confiança, sentir vontade de se abrir com os pais, conversar com os pais. A verdadeira amizade deve ser cultivada. Isso deve ser feito a todos os níveis, desde a instrução, desde a disciplina, desde os momentos recreativos em família, porque há muitos pais que já não brincam com os filhos, tem que haver recriação, porque é pequena recriação que se desenvolve a amizade. O pai que joga futebol com o filho, amanhã vai querer que o filho venha lhe contar, quando, por exemplo, tiver a começar a sentir paixão por uma menina na escola, é o pai mesmo que ele vai contar. Você nunca teve um momento de interação com ele. Como é que ele vai se abrir contigo? Ele corre o risco de se informar com uma pessoa que vai lhe ensinar mal, infelizmente. Mães, conversa com as crianças, conversa com a sua filha. Não deixe uma tia de longe que tem que vir conversar com a sua filha, não. Você mesmo é que está ali, conversa. Homem e mulher, tem um programa para vocês, tenham planos para vocês. Há o plano para os filhos, há o plano para a mulher, tem que haver uma planificação. Como é que nós estamos, nós os dois? O Eros está em dia, o romance está em dia, não é? Para depois não haver aquela coisa de achar que isso vai funcionar de forma automática. E o que acontece? Não acontece de forma automática, vem um esfriamento no meio do casal, e para todo esfriamento do casal, há sempre alguém a ferver para querer se intrometer no meio. Para um bom entendedor, é a palavra. Então, todo cuidado é bom. Boa, pastor, boa. Diante disso, então, eu deixo o pastor para palavras finais, para abençoar-nos mais uma vez com essa sua rica experiência no campo da família. Certo. Eu queria deixar aqui 3 chaves fundamentais para a estabilidade familiar. Oração em família. Nesse período que estamos no confinamento, a espiritualidade deve voltar a casa mais do que nunca. O exercício espiritual. Deve haver oração em família. Deve ser um hábito a família orar junto. Deve haver, neste mesmo período, deve haver a meditação. Ponto número 2, meditação em família, não é? E o ponto número 3, o diálogo em família. 3 coisas devem ser cultivadas. A família deve ter hábito de orar, hábito de meditar. Eu acredito que toda a família deve ter, todas as semanas, cada dia, uma pessoa para dar uma palavra, que é para manter a cultura da meditação, do estudo da palavra e do cultivo da própria palavra dentro de casa. Então, se você vive, são 2, então isso daí que é 3 pregações por semana em média, né? Então, cada um prepara uma palavra em 15 minutos na semana para poder dar a palavra. É uma das estratégias que pode ser usada. A outra é mesmo uma partilha de um versículo e conversar um pouco sobre o versículo. Isso para que haja que meditação em conjunto. Eu costumo dizer, família que não ora e não medita junto vai ter dificuldade de ser uma família unida. Porque a unidade é espiritualmente trabalhada dentro disso. Então, o terceiro ponto é o diálogo. Deve haver conversa mesmo. A família deve sentar e conversar. Vamos falar, escolher um assunto e conversar, porque é no diálogo que nós nos aproximamos. Né? A aproximação é trabalhada no diálogo. Se você vive com pessoas e você não tem diálogo com as pessoas, você só está com a carne perto da pessoa. Você não está perto da pessoa quanto a sua alma, quanto ao seu coração. Na verdade, são corpos distantes com o coração distante. Tipo, Jesus disse, o povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Muita gente está a viver assim. Ela está ali e o que acontece? É uma presença física e uma ausência autêntica em termos de alma e em termos espirituais. A pessoa não está em casa, o coração não está em casa. Que essa não seja a nossa porção. Que possamos estar em casa com o nosso coração e nos doarmos por aqueles que estão à nossa volta, que são eles que merecem. E é neles que está o galardão, que nós com certeza receberemos das mãos do Senhor, por termos feito a nossa parte em cuidar. Amém. Fica a dica. Uma outra questão que eu estou a pedir a todo mundo com quem conversamos é sugestões de leituras. Por exemplo, o pastor pode recomendar livros ou algum link para as pessoas que queiram mais aprender a falar sobre família, estar por dentro. Seria muito interessante. Bem, 3 livros estão na minha calha de leitura, tenho estado a ler. Vamos lá. Podemos começar por esse, de Miles Monroe. Muito interessante. Ele dá uma perspectiva
4 dimensões. Ele fala para o solteiro, solteiro encontra uma palavra. Fala para o casado, casado encontra uma palavra. Fala para o separado, separado encontra uma palavra. E fala sobre vida após divórcio. Essa é uma das sugestões. A outra, eu tenho aqui só que está em inglês, porque eu tenho alguma literatura minha em inglês, né, fruto de algumas graças que tive de poder estar em alguns lugares onde vendem livros em inglês. E não hesitei em adquirir algumas obras que até algumas não tinham em português, mas essa já tem em português. Do mesmo autor, Fatherhood Principles, Princípios da Paternidade. Sobre aqueles que têm uma vida muito agitada, recomendo este autor, que é Christian Barbosa, Equilíbrio e Resultado. O mesmo autor, Christian Barbosa, o mesmo autor, ele tem uma obra chamada Tríade do Tempo. Até pode procurar na internet e encontra. Ele fala muito sobre a importância do equilíbrio na vida entre o tempo, as ocupações e as tarefas. E o outro, que é um clássico, não podia deixar de falar, é Gary Chapman, com o livro As 5 Linguagens do Amor. Essa aqui mesmo é inevitável. Um grande muito livro. Obrigado. Só quem leu vai entender o que eu estou dizendo. Boa, pastor. Muito obrigado. Eu também queria recomendar para quem puder entrar no YouTube e procurar no Ministério Permanecer as 7 metáforas do amor, do pastor Carlos Macorde e a irmã Pamela Macorde. Também é uma coisa muito interessante, são várias aulas que eles dão num livro que tem mesmo título, As 7 Metáforas do Amor. Pastor Vicente, eu desejo que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu ministério e que continue a ser essa pessoa simples, humilde e que transmite verdades assim eu ontem tinha lhe dito que o que eu gostei do pastor é que o pastor fala para homens, não para anjos. E nós hoje precisamos de pessoas que falam para homens, pessoas que falham, que erram, acertam e que estão dentro da órbita, como o pastor acabou de dizer. Então, pastor, nós desejamos isso do fundo do coração. Foi um tempo maravilhoso e todo mundo que acompanhou de certeza tirou alguma coisa para a sua própria vida. Ao menos, se calhar, daqui a algum tempo, ter um outro live com o pastor para falarmos de outro assunto e aí poderemos falar. Ainda dentro dessa sequência, amanhã nós voltamos com mais um live. Teremos aqui o irmão Dário, já dá para avisar porque já está concordado. Na quarta-feira nós vamos ter aqui uma pastora e que vai falar já a perspectiva de serviço sob uma visão feminina. Na quinta-feira nós vamos trazer aqui um caso de missões, de uma missão que trabalha no Lubito, com um irmão que já está a trabalhar com missões há mais de 30 anos. Eu já tenho quase 36 e eu encontrei-o já a trabalhar com missões e ele, nesse momento, tem um trabalho muito bom. Então, isso será para quinta-feira. Na sexta-feira nós teremos a importância das redes sociais para o desenvolvimento da própria obra de Deus. Então temos mais ou menos isso tudo já alinhavado. Vamos orar para que nada aconteça com as pessoas que se predispuseram e vamos continuar aqui com as nossas conversas pontuais. Deus abençoe a todos. E nós continuamos sempre aqui, pontualmente, a falar daquilo que é importante para a vida da igreja. Amém? Amém.